Depois de ocupar o norte da África, os aliados desembarcaram em julho de 1943 na Sicília. No mesmo mês, Mussolini foi obrigado a renunciar. Os alemães, por sua vez, tomaram o controle da Itália e organizaram uma resistência ao avanço das tropas aliadas. As tropas aliadas contavam essencialmente com soldados franceses vindos da África e com cerca de 25 mil soldados brasileiros. Roma foi libertada em junho de 1944, contudo os alemães ainda controlavam o norte da Itália. O desembarque da Normândia, no noroeste da França, foi preparado em sigilo absoluto desde 1942 na Inglaterra. No amanhecer de 6 de junho de 1944, o famoso Dia D finalmente aconteceu. Apesar das pesadas perdas, a história considera que seu resultado foi de grande sucesso. Em agosto de 1944, houve um segundo desembarque no sul da França. Isso deu fôlego à ofensiva aliada. Em 28 de abril, Mussolini foi morto pela resistência italiana. No dia 30, Hitler suicidou-se na cidade de Berlim, que estava sitiada pelos soviéticos. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado na Europa, mas continuava no Pacífico. Os japoneses tiveram de abandonar suas conquistas e retornar a seu país. Mesmo sem esperanças de vencer a guerra, o Japão acreditava poder evitar a capitulação. Eles pretendiam obrigar os norte-americanos a negociarem melhores condições de rendição. Os soldados japoneses e a população civil estavam dispostos a se sacrificar. As grandes cidades sofreram violentos bombardeios, incluindo Tóquio, que foi atacada por bombas de napalm. Mesmo assim, os norte-americanos tiveram muita dificuldade para conquistar as ilhas japonesas. Em junho de 1945, a Batalha de Okinawa durou 82 dias. Entre mortos e feridos, essa batalha custou cerca de 45 mil homens ao exército norte-americano. Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, decidiu utilizar a recém-inventada bomba atômica. Com isso, ele esperava evitar um desembarque de tropas norte-americanas no Japão. No dia 25 de junho, o Japão recusou-se a aceitar o ultimato dado pelos aliados. Em 6 de agosto de 1945, uma bomba atômica foi lançada sobre a cidade de Hiroshima. O governo japonês, dominado pela facção bélica, não se pronunciou. Em 8 de agosto, uma segunda bomba caiu agora sobre Nagasaki. No mesmo dia, a União Soviética, até então neutra em relação ao Japão, atacou Manchúria. Temendo novas bombas e uma invasão soviética, o imperador Hirohito gravou em 14 de agosto uma mensagem de capitulação. Essa mensagem foi difundida no dia seguinte. Em 2 de setembro de 1945, as autoridades japonesas assinaram a capitulação. Foi assim que a Segunda Guerra Mundial terminou. Antes mesmo do fim da guerra, os aliados tentaram criar uma nova ordem internacional. Em 22 de julho de 1944, em Bretton Woods, nos Estados Unidos, 45 países assinaram acordos que instauravam um novo sistema monetário internacional. Cada estado se comprometeu a definir a cotação de sua moeda em relação ao ouro e ao dólar. Também firmaram um compromisso de limitar sua flutuação. O funcionamento geral passou a ser garantido por um Fundo Monetário Internacional. Esse fundo era financiado pelos Estados-membros. Em junho de 1945, o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, BIRD, foi fundado. Sua meta era lutar contra a pobreza. Esse sistema era dominado pelos Estados Unidos, que saíram do conflito com um poderio inigualável. Seu poder era grande tanto no plano econômico quanto no monetário. Os fracassos da Sociedade das Nações serviram de lição. Era preciso instaurar uma organização internacional que garantisse a paz. Dessa vez, os Estados Unidos se engajaram totalmente no processo. Diversas reuniões preparatórias deram origem à Conferência de São Francisco, que aconteceu de abril a junho de 1945. No dia 26 de junho, os delegados de 50 países assinaram uma carta fundando a Organização das Nações Unidas, ONU. A SDN se baseava na igualdade entre as nações.